Olá, povo de Deus, terça-feira, 13 de setembro de 2022, São João Crisóstomo, 24ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 12, de 12 a 14, 27 a 31a e Lucas 7, de 11 a 17. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com diversos dons, a saber, dom de milagres, curas, para obras de misericórdia, dons de governo e direção, de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Como é sabido, a comunidade de Coríntios era muito viva, cheia de carismas, isto é, cheia de dons. Porém, o que poderia ser considerado como bênçãos de Deus acabava se transformando em fonte de disputa e rivalidades. Paulo se serve da metáfora do corpo, onde os membros são diversos, mas precisam agir em harmonia para que cada um cumpra bem a sua função. A fonte de tudo está no batismo no Espírito, fonte, ao mesmo tempo, da unidade entre os membros da comunidade e da diversidade de dons de carismas. Tais carismas são dados a cada um, mas para o bem da comunidade. Ninguém recebe um dom do Espírito para engrandecimento próprio. Isso se torna uma regra para a comprovação da autenticidade do carisma. Um outro aspecto muito importante é o fato de crermos que o Espírito nunca deixa a comunidade desprovida de dons para suas mais diversas demandas. Exatamente isso, o Espírito vem em socorro às necessidades da comunidade, confiando-lhes os mais diversos dons. Resta à igreja saber discernir onde os dons do Espírito se manifestam. Às vezes, o peso da estrutura não permite à igreja perceber com leveza a ação do Espírito. Se confiamos mesmo na assistência do Espírito, quando uma comunidade sofre a falta de ministros, é bom verificar com cuidado, pois falta ministro que depende da instituição, mas não falta carisma, pois este depende do Espírito. Por último, nosso texto apresenta uma espécie de hierarquia de ministérios, destacando em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas e em terceiro lugar os que têm a missão de ensinar. Como se constata, Paulo privilegia os ministérios que têm relação direta com a palavra. Lucas 7, de 11 a 17. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam
pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Luiz Alonso Scheckel nos ajuda a situar o episódio e suas referências. Diz ele: Naim é uma aldeia na estrada de Cafarnaum a Samaria. Desta vez temos uma viúva e um órfão defunto, como nos casos famosos de Elias e de Eliseu. Viúvas e órfãos são categorias de necessitados que no Primeiro Testamento reclamam atenção especial e aparecem também no Segundo Testamento, na carta de Tiago. Deus mesmo se ocupa deles, como diz o Salmo: Deus é pai de órfãos, protege as viúvas. Jesus, portador da vida, vai ao encontro da comitiva fúnebre. Não é casual a sincronia. Sai ao encontro da dor humana com toda a compaixão. E esta mobiliza o poder, é o poder máximo da vida sobre a morte. E à luz da Páscoa prefigura a ressurreição, porque mostra que a morte não será o caminho sem retorno. Jesus, no relato de hoje, nos lembra a figura dos grandes profetas Elias e Eliseu. Isso é tão evidente que o povo reage dizendo que um grande profeta apareceu entre nós. Sabemos que Jesus, na verdade, sempre foi confundido com profetas, nunca com sacerdotes ou mestres da lei. Sua prática se assemelhava à dos grandes profetas da tradição de Israel. Jesus sabia o que significava a vida das viúvas de sua época. Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a pagá-la, o que implicava, às vezes, na venda dos bens, na entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Por isso, a figura da mãe viúva que perdeu seu filho único sensibiliza Jesus, que vendo-a se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Este episódio não nos revela só um aspecto da psicologia de Jesus, a sua sensibilidade, mas também a sua opção em favor dos fracos e dos marginalizados. Aquela mulher na sociedade a que pertencia estava incluída nessas categorias de pessoas. Jesus é um profeta comprovado não só por suas palavras, mas também por seus atos. Celebramos hoje a memória de São João Crisóstomo, nascido em Antioquia no ano 347 e falecido em 407. Foi arcebispo de Constantinopla e um dos mais célebres patronos do cristianismo primitivo. É conhecido por suas poderosas homilias, por sua habilidade em oratória, por sua denúncia dos abusos cometidos por líderes políticos e eclesiásticos de sua época. Também por sua divina liturgia e por suas práticas ascetas. Seu apelido de Crisóstomo significa da boca de ouro em língua grega, foi-lhe dado por conta de sua lendária eloquência. O título apareceu pela primeira vez na Constituição do Papa Virgílio em 553, sendo João Crisóstomo considerado o maior pregador cristão da história.
Um beijo no seu coração.